A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. Que você possa já estar aí deixando o seu like. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação de sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso. E eu quero agradecer a você que está neste momento assistindo esse vídeo. Muito obrigado e que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Vamos hoje para o nosso conteúdo de hoje. Hoje eu vou estar aqui falando sobre um tema muito polêmico, muito polêmico. Primeiro eu vou estar lendo aqui Isaías 43, versículo de número 13, melhor dizendo. Isaías 43, versículo 13. Versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Meu irmão, por que que eu trouxe esse versículo da palavra de Deus? Eu trouxe esse versículo da palavra justamente para justificar o que eu vou falar com relação ao comportamento de muitas pessoas, cristãos, que e antes da eleição, bem antes da eleição para presidente da República, estavam dizendo que Bolsonaro ia ganhar a eleição, que a eleição já estava garantida. Muitos crentes, muitos se dizendo profeta, dizendo que a eleição já estava ganha. Aí o que aconteceu, meu irmão? Veja bem, olha só o que aconteceu. Depois que Bolsonaro perde as eleições, aí teve uns que disse que nunca tinha profetizado, que Bolsonaro ia ganhar, não tinha profetizado, imagina aí. E outros dizendo que a eleição foi roubada. Meu irmão, eu não sei qual é o tipo de Deus que alguns que se diz profetas cristãos estão servindo. Sinceramente falando, eu não sei. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que quando ele fala, falou, está falado. Quando Deus fala, não há quem possa revogar. Meu irmão, Deus é um Deus todo-poderoso. Uma certa pessoa, eu vi uma pastora, né? Ou que se diz pastora, falando uma coisa dessa, um absurdo desse. Dizendo, não, Deus falou que Bolsonaro ia ganhar, mas só que a eleição foi roubada. Oh, meu Deus! O que é que a Bíblia está falando aqui? O que é que o próprio Deus falando aqui, agindo ele, quem impedirá? Quem impedirá? Deus deixa aqui um ponto de interrogação. Quem é que vai impedir? Meu irmão, quando Deus quer, o que eu aprendi, o evangelho verdadeiro que eu aprendi foi esse, que nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus. Tudo é a permissão de Deus. Tudo. Agora a pessoa, como é que Deus faz uma promessa, como fez para Abraão? E aí se a promessa não se cumprisse, aí ele dizer, não, é por isso, por aquilo. Deus cumpriu com a promessa. Deus fez uma promessa para José, que José ia ter autoridade sobre o pai dele, sobre a mãe dele, sobre os irmãos dele. E não se cumpriu? Cumpriu. Por quê? Porque foi promessa de Deus. Foi promessa. Deus, ele é Deus de promessa. E acabou. A promessa que Deus fez para Jacó não se cumpriu? Cumpriu. Cumpriu. Porque quando Deus fala, falou, está falado.
Aconteça o que acontecer, venha o levante que vier, mas é caído por terra. Veja bem, meu irmão, se Deus tivesse falado de fato que Bolsonaro ia ganhar, o que acontece? Mesmo que alguém tentasse roubar a eleição, sabe o que acontecia? Deus fazia o plano dele e confundia a mente das pessoas. E o que acontece? Bolsonaro tinha que sair das urnas eleito. Essa que é a verdade. Veja bem, o Deus que fez o sol parar. A Bíblia diz o sol, né? Mas o cientista fala a terra, porque na verdade a terra é quem gira em torno do sol. Mas vamos dizer assim, o sol parou. Vamos dizer assim, pela Bíblia, vamos falar a linguagem bíblica. Josué orou para o sol parar e o sol parou. O sol parou. Então o que acontece, meu irmão? O que eu entendo é isso. Que Deus está no controle de tudo. Imagina aí, a Bíblia fala que quando Josué orou e o sol parou, fala que o sol ficou detido cerca de quase um dia. Quase um dia, imagina aí. Aí a pessoa vem dizer, a eleição foi roubada. Peraí, esse Deus que eu sirvo, que você serve, quer dizer que ele não poderia chegar ali na urna eletrônica se ele quisesse que Bolsonaro ganhasse. Vamos dizer, a Bahia teve 71% dos votos para Lula. Se não me engano, parece que foi isso. Deus não podia tirar esses 71%, tirar pelo menos 30% desses 71%? Deus podia, meu irmão. Agora, por que Deus não fez, Edmar? Edmar, por que Deus não fez? Meu irmão, Deus, ele dá o livre-arbítrio para cada um. A eleição aqui no Brasil não é questão de Deus dizer assim, o candidato X é quem vai ganhar e eu quero que ele ganhe. Deus não tem candidato, meu irmão. O candidato de Deus não é Lula, não é Simone Tebet, não é Ciro Gomes, não é, o Kelmo lá, né, que se diz padre. Não é não. Não é Bolsonaro. O candidato de Deus não é ninguém, não. Deus não tem candidato. Nós temos que tirar isso da cabeça. Nós vivemos numa democracia, onde você tem direito de votar e também ser votado, desde que você esteja de acordo com a lei eleitoral. Se o povo, a maioria do povo escolheu Lula, é porque o povo sentiu no coração de escolher Lula. E Deus consentiu. E pronto, e acabou, irmão, é assim. Agora, o que é que resta para nós, Edmar? Para nós brasileiros, cristãos, orar. A Bíblia não manda orar pelas autoridades constituídas? Ah, não, mas Lula é ladrão, eu não vou orar por Lula não, que nem uma pastora disse. Teve uma bonitinha aí dizendo, eu não vou orar por ladrão, eu não aceito ladrão. Minha irmã, pastora, olha para mim aqui. Se você me ouvir, você ouvir esse vídeo. Pastora, se você acha que ele é ladrão, a maioria do povo acha que não. Porque o povo não ia votar no ladrão. O povo brasileiro é um povo conservador. Bota Fernandinho Beiramar para votar lá. Ou seja, bota Fernandinho candidato a... Desculpa aí, irmãos, a garganta falhando aqui. Bota Fernandinho Beiramar como candidato lá para ver se o povo vota. Vota? Coloca Marcola. Coloca Marcola para ser candidato. Coloca aí outros, para ser candidato para ver se o povo vota. O povo não vota, meu irmão. Agora fica uma pastora, eu não vou aceitar, você tem que orar. Ele foi eleito, temos que orar. Por quê, meu irmão? Mesmo Lula, ele pode ter a sabedoria que for, ele pode ter a inteligência que for, mas se ele não contar com o apoio de Deus no governo, nada vai para frente. A gente vê um exemplo, eu não sei se é verdade, porque hoje em dia tudo é fake news, não sei se é verdade, hoje em dia tudo é fake news. Eu ouvi dizer que
Quando o Tancredo Neves foi eleito nas eleições diretas, nas diretas aqui no Brasil, diz que ele falou que para governar a nação brasileira ele só precisava do apoio do partido do PMDB. Ele não precisava de Deus, não precisava nem de Deus para governar, ele só precisava dos votos do partido do PMDB. O que acontece? Ele conseguiu os votos, mas só, meu irmão, que nem tomar posse ele tomou. Simplesmente adoeceu e morreu. Por quê? Ele disse que não precisava de Deus para governar. Então nós, como brasileiros, temos que orar sim. Aí, o tempo todo que Bolsonaro ficou aí no poder, está aí até hoje eu oro. Eu oro pelas todas as autoridades. Seja autoridade civil, eclesiástica, eu oro por todos. Autoridade judicial, né? Executiva, oro por todos. Esse é o nosso dever, a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós temos que orar por todos os homens da terra. Não só pelas autoridades, mas por todos. Porque esse é o desejo de Deus. Que todo ser humano seja salvo. É isso que a Bíblia fala. Agora uma pastora, eu não vou orar por bandido. É, grande coisa. Quer dizer, um desespero, meu irmão. Teve um engraçadinho que disse que Bolsonaro ia ganhar. Aí Bolsonaro não ganhou, sabe o que é que ele falou? Disse, não, Deus falou comigo que Bolsonaro ia ganhar, mas aí ele não ganhou porque ele consentiu com alguma parte da população que não queria que Bolsonaro fosse eleito e aí ele não foi. Mas não era a vontade de Deus, a vontade de Deus é que era que Bolsonaro ganhasse mesmo. Eu disse, meu irmão, o cara passa o tempo todo, eu vi ele falando, não só foi uma vez, o tempo todo falando no YouTube que Bolsonaro ia ganhar, que Bolsonaro já estava eleito, podia ficar tranquilo. Aí, de repente, o cabra, depois que termina a eleição, é que o cabra vem com essa pataquada. Dizendo que uma parte do povo não quis, quer dizer que a parte para dizer que é o Nordeste. Mas não sabendo ele que não foi só o Nordeste que deu a vitória a Lula. Um exemplo, na eleição passada, Haddad também teve a maioria do povo do Nordeste. A maioria do povo nordestino votou em Haddad e nem por isso Haddad ganhou. Então não só foi o Nordeste que deu a vitória a Lula, não. Foi o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro e pronto, acabou, meu irmão. Esse negócio de parte de país, não. Então, meu irmão, é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Essa pessoa chegou até a amaldiçoar, meu irmão. Dizendo, eu sou nordestino, mas eu tenho vergonha de ser nordestino. E chegou até a amaldiçoar a família. Porque a família lá, dizendo ele, que a maioria dos familiares dele votou. Dos parentes, né? A maioria dos parentes dele votou em Lula. Amaldiçoando até a família. Dizendo, tomara que passa fome mesmo. Nordestino tem que passar fome. Que desespero, meu irmão. A pessoa cristão, que se diz evangelista, e é um evangelista, meu irmão. Um evangelista falando uma coisa dessa. Amaldiçoando. Inclusive amaldiçoando até o presidente eleito. Dizendo que o homem pode morrer a qualquer momento de infarto. Meu Deus do céu. Meu irmão, morrer, qualquer um de nós pode morrer. Agora a pessoa ficar amaldiçoando. Ele pode morrer, Deus já me falou que ele pode morrer a qualquer momento. Deus falou nada, rapaz. Eu não sei que Deus é esse que vocês servem. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que abençoa. É o Deus que diz assim, abençoa aqueles que te amaldiçoam. Ora por aqueles que te perseguem. É isso que eu aprendi. Eu não aprendi esse evangelho de estar amaldiçoando as pessoas. Porque não foi o meu candidato que ganhou, então eu vou amaldiçoar. Que vergonha, meu irmão. Isso é uma vergonha para nós cristãos. É uma vergonha. Mas a igreja vai fechar, e agora? E agora, pastores? Vocês que estavam dizendo que se Lula ganhasse a igreja ia fechar. Mas onde é que fica o versículo da palavra de Deus que Jesus falou
que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. E aí, como é que fica esse versículo? Esse versículo vai ficar como agora? Porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Então quer dizer que é um Lulinha. Lulinha quando eu falo é porque é baixinho, sabe? Não é discriminando não. Quer dizer que o Lulinha vai chegar e vai fechar as igrejas? Quer dizer que Lula é mais forte do que as potências do inferno? Porque se a Bíblia diz que nem as potências do inferno fecham as igrejas? Meu irmão, nós temos que aprender. Eu não sei, eu estava falando com uma irmã, eu disse, ó irmã, é o seguinte, ou eu tô enganado e tô precisando voltar novamente para a escola bíblica ou então uma escola de discipulado para novo convertido. Eu acho que eu estou precisando, porque eu acho que o evangelho mudou. O evangelho mudou. Deus deve ter mudado. Alguma coisa na Bíblia foi acrescentada. Está mudado. Eu acho que eu preciso aprender, porque esse evangelho que está sendo pregado hoje em dia, eu estou desconhecendo esse evangelho. Antigamente, nos altares era pregado só a palavra de Deus, nem política tocava. Hoje o povo está na igreja. Eu vi, irmãos, imagens. Pessoa dentro da igreja cantando louvores a Bolsonaro. É o mito, capitão do povo, não sei o que mais lá. Que evangelho é esse? Os pastores, em vez de estar no altar, não é todos, mas um monte aí de pastores, em vez de estar no altar pregando a palavra de Deus, estava pregando fake news, pregando mentira. Pregando mentira. Para beneficiar Bolsonaro. Dizendo que tinha que votar em Bolsonaro, que o candidato de Deus era Bolsonaro. E outra coisa, pastor, você que falou, vocês que falaram aí que estava numa guerra espiritual. Ei, quer dizer que a guerra espiritual, quer dizer, Lula representava o diabo, estava do lado do mal, e Bolsonaro representava Deus, estava do lado do bem. E aí, pastores, quer dizer que Deus perdeu? Me diz aí, Deus perdeu? Porque se Bolsonaro era o candidato de Deus, então quer dizer que Deus perdeu, né? Meu irmão, nós temos que parar com isso. Nós temos que voltar. Quando eu falo nós, eu estou colocando até eu no meio também. Eu no meio. Apesar de que eu não fiz parte dessa bagunceira aí. Eu fiz minha campanha política, sim, fiz. Apoiei um determinado candidato, eu não vou falar aqui. Mas você sabe quem foi que eu apoiei. Agora, eu não fiquei com essas pataquadas, não. Eu não fiquei misturando o sagrado com o profano. Não fiquei, não. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que eu vou chegar e dizer assim, ah, meu irmão, se você votar em Lula, você não é de Deus, você não é convertido. Ah, se você votar em Bolsonaro, você não é convertido. Não, meu irmão, o voto é democrático. Inclusive, a pessoa pode chegar lá e não votar em ninguém, como muitos fez. Não votou em ninguém. Ninguém. Agora fica aí, pessoas desesperadas, porque Bolsonaro perdeu. Eu quero dizer por que é que vocês falam mal da Igreja Católica. Vocês falam mal da Igreja Católica porque adora, ou seja, eles dizem que não adora, né? Mas, vamos dizer, eles colocam imagens de esculturas nos altares lá da Igreja Católica. Nós entendemos que eles adoram imagens de escultura. Nós entendemos assim, né? Pois é, nós bate tanto na Igreja Católica porque é idólatra, porque venera Maria. Venera Maria. Agora, os crentes estão venerando Bolsonaro. Então pare de falar mal da Igreja Católica, gente. Pare. Tá feio, porque na época que nós criticávamos os católicos, que os católicos veneravam Maria, que só a Deus nós devemos prestar culto. Então como é que agora os pastores estão nos púlpitos pregando, em vez de pregar a palavra, está pregando a favor de Bolsonaro, fazendo discurso a favor de Bolsonaro? Então nós não tem moral nenhuma para falar da Igreja Católica, não. Tem não. Não tem. E não tem mesmo. É isso que a gente tem que entender.
Falar a verdade, meu irmão. Eu acho que eu preciso voltar novamente para a escola bíblica. Para o culto de discipulado, de ensinamento, eu preciso voltar. Porque parece que o evangelho mudou. Ou o evangelho mudou, ou então as igrejas se corromperam. Das duas, uma. Amém, meu irmão? Mas uma coisa eu tenho certeza. Que a Bíblia diz que Deus, ele não muda. Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os planos de Deus não mudam, os projetos de Deus não mudam, a palavra de Deus não muda. A aliança de Deus, ela não muda. Então pronto. Quem é que mudou? Deus não está feliz não, irmão. Deus não está feliz. O que nós temos que fazer, sabe o que é? É focar no espiritual. Vemos aí os sinais aí se cumprindo da volta de Jesus. Em breve Jesus vai buscar para... Ou seja, Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos. É isso que nós temos que focar. Agora tem pessoas que parece que o reino dele é aqui na terra. O próprio Jesus, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Agora tem crente que parece que quer reinar nesse mundo, quer ser rei no mundo. Quer dominar o mundo, quer dominar o Brasil. Meu irmão, enquanto nós estiver aqui no Brasil, nós temos que procurar querer um país melhor. Temos sim, temos direito. Até mesmo de fazer campanha política, não é pecado. Agora o que eu acho errado é você misturar o sagrado com o profano. Isso aí é que é errado. Mas você fazer a sua campanha política não tem problema. Eu vejo assim, não tem problema. Se você querer até candidatar, não tem problema também. Agora, misturar o sagrado com o profano, tá colocando bezerro de ouro, o bezerro de ouro, politicamente falando, em cima dos púlpitos das igrejas, aí é que não dá. Isso é que não pode acontecer. Amém? Que Deus abençoe a todos. E é isso aí, meus irmãos. Nós temos que focar nisso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar, a cada dia, a certeza, a convicção da nossa salvação. Amém? Deus abençoe a todos.